Muito bem, meus alunos, então agora vamos dar um passo adiante. Esse seria então praticamente o nosso último passo aqui nesse sistema, que você conseguindo fazer uma venda, uma entrada, você consegue fazer o que você quiser, porque você vai envolver aí mais de uma tabela, tá certo? Então, como é que faria? Até eu tô aqui no Maranhão, como vocês sabem, onde eu vou palestrar hoje, na Unibalsas aqui, estou aqui em Balsas, no Maranhão, quente, que vocês não fazem ideia. Acertou que com o ar condicionado aqui a toda aqui no hotel, até não sei se isso aqui não está dando um chiado até. Peraí, eu acho que eu vou ir ali e vou desligar ele só um pouquinho. Vamos ver se vai. Bom, desliguei aqui o ar. Espero que tenha diminuído aí o chiado para vocês, né? Eu vou sofrer um pouquinho de calor, mas nada que... Vamos lá. Certo? Então é o seguinte... O que nós vamos fazer? Vamos começar então a questão da saída de mercadorias, certo? Então, como é que a gente poderia estar implementando isso? Bom, o que é uma saída de mercadorias, pessoal? O que é uma nota, certo? Não sei se alguém já teve experiência, mas em todo sistema você vai ter que trabalhar em algum momento com alguma coisa que, por exemplo, prestação de serviços, onde vai ter lá o nome do serviço, o que foi feito. Daí, em um serviço pode ter vários itens que foram feitos, ou seja, você vai estar trabalhando em uma tabela para muitos. E o que teria uma nota fiscal? Seria exatamente isso, uma saída, ou seja, eu tenho uma nota, ou um cliente que foi lá e comprou vários produtos. Então seria mais ou menos isso que nós vamos estar implementando aqui numa saída, tá certo? Então, para exemplificar o que eu fiz aqui, até imprimi aqui, ainda bem que eu trouxe aqui um bloco, né? Porque vocês sabem que eu comercializo as videoaulas nas universidades, né? Então eu tenho que trazer a bloquinho de nota fiscal para os alunos. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui é o meu bloquinho de nota fiscal, certo? Temos aqui ele, ó. Então, bloquinho de nota fiscal aqui, Nerizão da Gaita, certo? Então, o que eu teria aqui? Vejo que teríamos aqui, então, a data, teríamos aqui quem é o cliente, certo? Temos aqui, então, o endereço do cliente, CNPJ, CPF, tudo mais. Temos aqui os itens desta nota e aqui temos o total da nota. Então, pessoal, isso aqui é o que nós vamos estar implementando. Se você conseguir implementar o que eu vou mostrar exatamente agora para vocês, meu Deus do céu, tu vai fazer chover, porque aí qualquer outra situação em que exige uma relação um para muitos, você conseguirá implementar. Porque, na verdade, aqui, pessoal, serão quantas tabelas? Pensem bem aqui. Serão duas tabelas, pessoal. Às vezes os alunos se confundem, certo? Nessa questão aqui. Por que duas tabelas? Por que não uma só? Porque, na verdade, por exemplo, aqui a quantidade de produtos, certo? Eu vou ter que um ou vários produtos. Eu não sei quantos produtos são, certo? Eu não sei quantos são. Então, se você for fazer uma única tabela, que dá para fazer? Dá para fazer. Só que tu teria que criar, para essa nota aqui, seriam o quê? 1, 2, 3, veja, 4 linhas. Cada linha tem 4 colunas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10, aqui seriam 40 campos. Imagina, pessoal, eu teria que criar 40 campos só para essa questão aqui dos itens, porque aqui podem ir 40 itens. Aliás, pode ir 10, mas cada um tem 4 informações. Então, eu teria que criar uma tabela exatamente com 40 campos para mim fazer tudo isso aqui em uma nota só, o que não condiz aí com, né, o cara que vai criar um sistema web, né, usando um banco de dados, com relacionamento e tudo mais, não faz sentido. Inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu lembrei agora, certo? Quando eu trabalhava em Tocantins, na época do Clipper ainda, eu voltei para o Rio Grande, né, me achando o grande programador, né, em Clipper. Aí eu comecei a fazer um sistema lá para minha escola, onde eu tinha algo bem parecido com isso aqui, só que era o que? Era o cadastro de alunos, e cada aluno fazia os cursos. Eu tinha uma escola de informática, então ele vinha aqui o data, o nome, e aqui quantas parcelas ele fazia. Tinha gente que fazia em 6 parcelas, então tinha lá parcela 1, valor da parcela 1, data do pagamento da parcela 1 e tudo mais. Daí parcela 2, a data de vencimento da parcela 2, a data que iria pagar, não sei o que, papá. Então, para tudo isso aqui, acreditem, pessoal, eu não sabia, na verdade, naquela época eu trabalhava com o Clipper e era
E era o banco de dados Paradox, que não é bem um banco de dados, né? Então, o que aconteceu? Acreditem, pessoal, eu fiz uma tabela com mais de 90 campos. Vocês acreditam nisso? Porque eu tinha, o cara podia pagar, se não me engano, era até 12 vezes. E para cada um tinha, se não me engano, era 6... Era isso, era no máximo 12 vezes, e cada um era 6 informações, que era o código da parcela, parcela 1, parcela 2, parcela 3, era o nome da parcela, aliás, o valor daquela parcela, era a data de vencimento daquela parcela, é a data que o cara pagou daquela parcela, era... O que mais que era? Ah, tinha desconto e o valor final. Ou seja, eram 6 campos, certo? 6 vezes 12, 72. E aí tinha mais uns 20 campos que aqui em cima vinha o nome, vinha o endereço, vinha o telefone, vinha... Ou seja, pessoal, o que era para ser criado em 3, 4 tabelas, eu criei uma única tabela. E pior que o seguinte, por uns 2 anos a gente usou aquele sistema e funcionou perfeitamente, porque na verdade para o usuário final isso não tem diferença, certo? Isso aqui só vai ter diferença para o cara que for analisar ali o banco de dados propriamente dito, tá certo? Mas para o usuário final, o que é? Não, tem um cadastro, tem os dados, informa que os dados deu para a bola. A diferença era só internamente na questão do banco de dados. Então, em vez de eu ter uma tabela, por exemplo, uma tabela para as parcelas, a outra tabela para os dados do cliente e outra tabela para as matrículas, eu tinha tudo uma única tabela. Pessoal, era uma única tabela. Até agora que eu falei isso aqui, eu quero ver se eu procuro e se eu acho essas informações, porque é uma relíquia. Eu teria, cara, até podia usar isso aqui nas palestras, cara. Essa questão para mostrar o que era a minha tabela, certo? Aí, resumindo para vocês, fui fazer a faculdade, certo? Aí a gente começou a migrar para Delphi, certo? Ou seja, começar a fazer outros sistemas e tudo mais, mas a minha lógica de programação continuava a mesma, ou seja, a minha ideia era fazer tudo em uma única tabela. Aí esse sistema que eu tinha, eu migrei para o Delphi, logo que comecei a aprender a programar em Delphi, só que eu continuei tendo uma única tabela, acredite nisso, uma única tabela, pessoal, com uma única tabela com todos os campos. Aliás, o Clipper era DBF e o Delphi usava Paradox. Então, que também não era um banco de dados propriamente dito, certo? Então, o que aconteceu? Eu migrei, só que a minha lógica de raciocínio continuava a mesma. Não tinha aquela ideia de trabalhar com tabelas. Aí, somente quando fui fazer a faculdade, certo? Em que eu já achava que eu sabia programar, que na faculdade, na universidade, é que eu fui entender o que era a questão dos relacionamentos. E aí, o que eu fiz? Eu refiz todo o sistema, aí dividindo em tabelas. Aí ficou, aquela tabela de 90 foi dividida em 3, 4 tabelas, certo? Em que diminuiu aí para, sei lá, 30 campos, somando tudo junto, dividido em várias tabelas, tá certo? Então, realmente, a partir do momento que você tem conhecimento aí desses relacionamentos, tudo flui bem, tá certo? Então, nossa, como eu falei, só por causa disso aqui, falei tudo isso, hein? Mas é que o pessoal precisa entender de fato isso. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos criar, certo? No nosso amigo Power Design, a gente vai criar 2 tabelas, certo? Então, uma tabela vai ser essa tabela aqui em cima, vai ser nota fiscal de venda, vai ser a saída PAI, por exemplo, certo? Então, e aqui nós vamos ter aqui os produtos desta venda, certo? Então, saída PAI, saída filha ou itens da venda, alguma coisa assim, tá certo? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Essa tabela PAI aqui vai conter uma data, vai conter o código do cliente. Por quê? Porque a gente já tem uma tabela de cliente, tá certo? Então é óbvio que eu não vou ter aqui o nome do cliente, vai ter o código do cliente. Não preciso ter endereço, por quê? Porque ele já vai me trazer o endereço automaticamente a partir do código. E aí mais informações que eu quiser, certo? Esse total aqui vai ficar nesta tabela aqui de cima, tá certo? Posso ter aqui mais alguma informação se vocês acharem relevante, e uma outra tabela que vai ser então para onde eu vou estar informando então o código do meu produto ou selecionando ele, e vai me trazer automaticamente então o valor unitário e assim o total, e a gente calcular e ter o total dessa venda. É isso aqui que a gente vai estar implementando aí na nossa próxima videoaula. Até mais e tchau!